tenho 21 anos e eu trabalho com eventos, então minha vida toda foi sempre muito sem rotina. E eu fiz terapia por muito tempo, desde os 14 anos. Era muito difícil saber qual que era o meu problema e tratar isso na terapia, porque eu não sabia de onde vinha essa inquietação. Isso começou a evoluir de uma certa forma que começou a me atrapalhar no dia a dia. Eu não conseguia fazer as coisas que eu queria e muito menos as coisas que eu precisava fazer. A depressão, ou a TDM, o transtorno depressivo maior, ela é um transtorno de humor. Os sintomas da depressão, segundo o DSM-5, precisa contemplar pelo menos 5 características dessas que eu vou elencar. Um humor deprimido a maior parte do dia ou quase todos os dias, a ausência de prazer e vontade de fazer suas atividades diárias, fadiga ou baixa energia, insônia ou excesso de sono, ganho de peso ou perda de peso acentuada, culpa excessiva ou baixa autoestima, a pessoa ter prejuízos cognitivos de pensar, memorizar, e pode-se dizer que alguns pacientes têm também pensamentos de morte, sendo que pode ser leve, moderada ou grave, quando chega a afetar drasticamente seu convívio social. Esse caso foi da minha cliente, que ela tinha algo além de depressão. Além da depressão, essa depressão gerou uma síndrome do pânico também. Ela tinha crises muito fortes há muitos anos. As crises começaram aos meus 17 para 18 anos no cursinho. Eu ainda não tinha me matriculado, então eu não sabia que curso eu ia querer do vestibular. Isso era uma preocupação muito grande na minha vida na época, e ainda mais um cursinho que era imenso. E aí eu comecei a ter as crises lá, eu não conseguia ficar dentro da sala. A minha mãe achava que isso era um motivo para não estudar. Ela falava, ó, isso tá esquisito, vai conversar isso com a sua psicóloga, porque acho que você não tá querendo estudar, você tá com dificuldade de escolher o curso que você vai prestar, então você tá querendo fugir dessas obrigações. Eu tinha isso em todos os lugares, inclusive em festas, que eu tava lá para me divertir, eu não tava lá porque eu precisava estar. Eu já tinha isso há tanto tempo que eu comecei a achar que isso já era meu. Ah, tá bom. As pessoas me convidavam para os lugares e eu falava, não, nesse eu não vou, nesse eu não posso. Medicamentos são indicados quando a causa é orgânica ou quando o paciente já está num quadro avançado de depressão ou por muito tempo. Ele precisa do medicamento para conseguir aí até querer fazer uma terapia. Nesses casos é indicado. Se a depressão for leve, em muitos casos não é indicado, somente uma psicoterapia, ela é de grande valia para o tratamento. O meu histórico de tentativa de me tratar é imenso, né? Eu tomei remédio aos 18 anos, tomei ansiolítico e com base antidepressiva. Depois de excluída a causa orgânica, biológica ou genética, e depois de feito um psicodiagnóstico preciso por um psicólogo ou por um psiquiatra, a linha terapêutica a ser utilizada para a depressão varia da preferência do cliente. A hipnose pode ajudar as pessoas que têm depressão de uma forma, eu diria, definitiva. O tratamento da depressão com hipnose, ele é muito satisfatório e bastante eficaz. Na hipnose, a gente não trabalha a depressão ou síndrome do pânico. Na hipnose, a gente trabalha a causa. O que me interessa é resolver aquilo que causou o problema, não importa qual é o problema. No fundo, o problema é apenas uma consequência de uma causa, de algo que começou. Por isso que o processo é por regressão. Que, diferentemente de outras terapias, nenhuma psicoterapia tem tanto foco e contundência direta como a hipnose ou a hipnoterapia para mexer no subconsciente. Eu queria me curar, né? Então, depois de ter tomado o remédio, visto que ele funciona, ele tira os sintomas, mas e aí? Eu não vou descobrir a razão, eu não vou tratar, talvez com um terapeuta, alguma coisa, a raiz do meu problema? Ela resolveu procurar o tratamento da hipnoterapia porque ela não aguentava mais ter isso. Ela passou por psicólogos, passou por psiquiatras, ela não queria mais tomar remédio, os remédios não faziam bem para ela. Eu tinha uma noção completamente distorcida do que era a hipnose. Como o Fernando me disse no primeiro contato com a hipnose, que era eu quem ia me hipnotizar e não ele, né? Ele só guiaria. Eu pensei, nossa, mas esses anos todos eu vim fazendo terapia e quem vai me curar vai ser eu mesma? Sim.
O processo que a gente faz, a gente chama de regress to cause, que é uma regressão à causa do problema. A gente parte do pressuposto que a pessoa não nasceu com esse problema, ele começou em algum momento, então tem uma causa. E mesmo que a pessoa não se lembre desse evento, desse momento na vida, e eu acho que a maioria das vezes a pessoa não se lembra porque ela não conhece a causa do problema, a gente pode voltar a qualquer momento, porque a mente subconsciente, ela registra absolutamente tudo que nós vivemos. Como ela registra tudo, nós podemos, via hipnose, voltar a qualquer ponto, e em específico, o ponto em que o problema começou. Então nós voltamos ao evento e damos uma nova interpretação a esse evento. Quando eu cheguei lá, o Fernando me sentou numa mesa e me explicou exatamente como seria. E aí sentei numa poltrona. Nessa poltrona ele me fez entrar num relaxamento muito profundo, muito. Eu hipnotizei ela, trouxe essa emoção da depressão, do pânico, na verdade. Então, a pessoa tem uma pequena crise naquele momento. E aí, em hipnose, eu peço para ela voltar para o primeiro momento onde ela conheceu, onde ela aprendeu aquela emoção. Foi isso que nós fizemos. E ela volta na infância, se não me engano, aos 4 anos, onde ela estava assistindo um documentário com o pai dela sobre insetos. Aqueles documentários que tem na TV sobre o mundo dos insetos. Ela, criança, achou aquilo muito nojento e começou a ter medo de inseto. Percebi que isso era muito mais forte do que eu pensava. Eu, com 21 anos, tenho noção de que aquilo não é ameaça. Mas uma criança, eu não lembro quantos anos eu tinha, 1, 2, não tem essa noção. Então, conforme o tempo foi passando, esse meu medo de inseto, na verdade, era um medo da perda de controle, de eu não saber onde ele está. E todos os lugares onde eu não tinha controle sobre, ou seja, 99%, me dava esse sentimento de fuga. E aquilo começou a gerar uma programação, começou a gerar um problema, e outros eventos posteriores foram reforçando aquela emoção, até que com ela já jovem, quase adulta, veio a primeira crise de pânico e dela veio a depressão, porque era tanta repetição daquela emoção que a tampa da panela de pressão estourou. Eu consigo voltar e fazer uma releitura desse momento de medo. É engraçado falar, porque só quem é hipnotizado sabe o que eu tô falando. Você tem consciência de absolutamente tudo. Quando eu saí da regressão, é muita emoção, né, que você sente. Você sai meio... Primeiro que você sai de um relaxamento muito profundo, então você sai com frio, você sai meio abalado, assim, né? Principalmente porque você descobre coisas que você não lembrava. Ela percebeu que fez efeito já no primeiro momento pós-sessão, quando ela abriu os olhos. Porque a pessoa já se sente diferente, a pessoa já sente que resolveu, ela sente que aquela programação não existe mais. É como se ela se livrasse de uma bola de ferro que ela estava carregando a vida toda. Então ela já percebe na hora. É claro, ela ainda não tem a comprovação. A comprovação vai vir dos dias seguintes à sessão, que ela vai perceber que aquilo que dava as crises e aquela tristeza que havia antes não existe mais. Mas ela já percebe diferença no primeiro momento em que ela abre os olhos no final da sessão. Eu fui embora dali, e como eu tenho isso muito em metrô, eu fui embora de metrô, eu já fiquei com medo de ter, porque aquilo estava completamente na minha rotina, né, no meu dia a dia. Eu fiquei com muito medo de ter. E aí já vinha aquele frio na barriga de, ai meu Deus, será que eu tô segura? E isso me acompanhou durante 2, 3 semanas depois. E aí, continuava tendo esse medo. Até que eu vi que esse medo era à toa. Quando você tem muito medo de uma coisa, essa coisa não acontece, então você para de ter. E aí hoje eu não tenho mais. E em uma sessão, ela eliminou para sempre, ela nunca mais teve nenhum caso, esperamos seja para sempre, tanto a depressão quanto as crises de pânico. Em uma sessão, parece assim, as pessoas não acreditam quando eu falo em uma sessão, descobrir o seu problema e tirá-lo pela raiz, não tem preço, assim, depois disso, eu fui convocada, digamos assim, para dar aula para uma turma. É a primeira vez que eu fui dar aula. Falei, nossa, eu vou ter crise dentro da sala de aula, com certeza. E não tive a crise. Aí eu falei, nossa, agora talvez essa seja o certificado de cura. Você está de fato curada.